Seabra, boa noite, Diego Pérez, da Rádio 102 FM, estamos ao vivo para Bragança, toda a região. Como eu estava dizendo aqui, o Bragantino em 21 pontos, do Campeonato Paulista disputados, conquistou apenas 5. São 11 gols sofridos em 7 jogos, E o Bragantino não tem conseguido se portar muito bem em campo durante toda uma partida. E hoje a fragilidade defensiva também acabou ficando exposta. O Albano fez o gol e minutos antes ele teve uma chance clara ao lado do Juninho Capixaba, muito frágil pelo lado esquerdo. Nessa altura do campeonato, não era para o Bragantino estar jogando bem melhor, com um padrão tático melhor, os jogadores num nível melhor também em campo, Seabra? Boa noite a todos os ouvintes. Realmente o primeiro tempo nós tivemos muitos desajustes defensivos e que resultaram principalmente nessa primeira oportunidade que você mencionou. O lance do gol é decorrente de uma disputa pós-lateral, Então ali é uma dinâmica toda diferente, Mas de fato foi um primeiro tempo em que nós ofensivamente criamos as melhores chances, conseguimos agredir o adversário em alguns momentos e tivemos a oportunidade de sair na frente, inclusive, mas defensivamente realmente nos faltou compactação, nos faltou leitura defensiva e dinâmica, e o Internacional em alguns momentos nos trouxe perigo, sim. Apesar disso, foi um primeiro tempo em que a equipe, volto a dizer, poderia, apesar de ter tomado o primeiro gol na frente, ela poderia ter saído vencedora pela qualidade das chances que criou. Já o segundo tempo, o ajuste defensivo foi melhor, O Internacional quase não chegou, buscou apenas através de alguns contra-ataques, e ofensivamente nós fizemos um jogo muito abaixo daquilo que nós podemos ser enquanto equipe. No segundo tempo a gente tem que reconhecer que teve um desempenho para trabalhar a bola, para envolver o adversário, para buscar chegar no último terço e para criar chances muito abaixo daquilo que a gente pode fazer, abaixo do que foi o primeiro tempo e abaixo do que foi o último jogo inteiro contra o Novo Horizontino, que nós tivemos um volume de chances grande criado, Também esperava, sim, e concordo com você, um desempenho defensivo mais consistente diante do fato de contra o próprio Novo Horizontino, nas organizações defensivas, seja na pressão, seja numa altura mais média do campo, nós pressionamos muito bem. Contra o Novo Horizontino, nossa dificuldade foi atacar equilibrado para não sofrer alguns contra-ataques que nós sofremos no jogo, E já no jogo de hoje, nós perdemos o primeiro tempo em relação aos ajustes defensivos, e isso impacta a dinâmica do jogo como um todo, porque você acaba correndo mais, porque você defensivamente não estando ajustado, isso afeta o ritmo de jogo, o desgaste físico, a própria confiança, Então, era muito importante a gente ter feito um primeiro tempo defensivamente mais ajustado para tirar o jogo da Inter de Limeira, que construiu em bolas longas e situações de contra-ataque, mas nos gerou dificuldade com essas bolas longas, mesmo os tiros de metas parados e assim por diante. Já no segundo tempo nós neutralizamos, mas não tivemos a tranquilidade para fazer boas escolhas com a bola em grande parte das situações, e erramos já o início das construções para atacar o bloco médio deles, e realmente fizemos um jogo que nos deixa insatisfeito, tendo em vista que nós confiamos e temos uma noção bem clara do potencial daquilo que a equipe pode produzir pelos jogadores que tem. Boa noite, Fernando. Lucas Santos, da Rádio Futebol Total. Fernando, mais uma vez a equipe é inconsistente, algo vem antes até do seu trabalho e você precisa trabalhar isso num calendário muito apertado. Como que contorna essa situação para deixar a equipe mais consistente e apresentar um bom padrão de jogo todos os jogos? A gente tem que aproveitar todo o tempo que a gente tem entre os jogos para estudar e para ser muito assertivo nos aspectos que a gente vai abordar em relação a consolidar aquilo que em algum momento foi bem feito ou que teve mais consistência e corrigir aquelas situações em que a gente ainda não mostrou um desempenho que a gente espera que seja mais consistente, Então, principalmente as construções longas hoje nos gerou dúvida em relação às abordagens, aos saltos, e nós acabamos
ou sofrendo ataques com bolas diretas, ou perdendo segunda bola no primeiro tempo. Isso obrigou o nosso time a correr demais no campo e tirou a nossa tranquilidade para fazer o jogo ofensivo. No decorrer do primeiro tempo, nós até conseguimos ajustar um pouco e jogar, e aí conseguimos reagir, criar algumas chances, fazer o gol. E na verdade o que a gente esperava é que no segundo tempo isso ocorresse e continuasse a se aprofundar essa melhoria durante o jogo, até porque era um jogo muito parecido em relação à forma de atacar o adversário do que foi o jogo do Novo Horizontino, né? Um 5-4-1, num bloco médio-baixo, e nós tínhamos trabalhado as soluções durante o último jogo e também mostrado as situações em que nós encontramos boas soluções para que a gente pudesse repetir esse tipo de situação com êxito. Nós não tivemos essa competência de ter essa consistência, nem coletiva, e também muitas vezes individual. A gente vê que alguns jogadores também em alguns momentos renderam mais e durante a própria partida tiveram uma oscilação nas próprias escolhas, nas tomadas de decisão. Ô Fernando, boa noite, tudo bem? Hoje o empate aqui, né, para o Red Bull não foi um empate dos melhores, mas já precisa trabalhar a semana para pegar o São Paulo. Depois que aconteceu aqui, você vai levar algumas experiências. O que esperar para o próximo jogo contra o São Paulo, que é uma pedreira também, né? Exato. É uma pedreira, é uma equipe qualificada individualmente e coletivamente, e um jogo muito importante para abrir uma perspectiva mais positiva na competição. E é um jogo que nós precisamos ter um bom desempenho para conseguir chegar a uma boa vitória contra uma equipe difícil, né? Mas nós temos consciência dos problemas que nós enfrentamos e as soluções são muito palpáveis e concretas. É a nossa capacidade, de um tempo mais curto, não é nem uma semana, são 4 dias, né? De nós sermos assertivos, né? Nos ajustes que nós temos que fazer, de ter uma leitura boa do adversário e fazer um jogo muito ajustado, porque contra um adversário desse nível, se você não fizer um jogo ajustado nas escolhas e na dinâmica defensiva e nas escolhas ofensivas, ele vai te castigar. Então, sabemos da importância e da urgência do jogo, vamos nos preparar a contento para dar conta dessa missão. Fernando, tudo bem? Guilherme Souza, TV Cidade de Limeira. Eu queria saber como é que você avalia o desempenho do Bragantino jogando fora de casa, aqui em Limeira. E eu queria saber também, o elenco lá dentro, eles acreditam numa possível classificação e num possível confronto nas quartas de finais contra a equipe do Santos? Olha, independente de ser a equipe do Santos, tem outras equipes na disputa, o campeonato está muito competitivo e, é claro, nós temos pretensões na competição e por mais que nesse momento a nossa pontuação esteja aquém do que nós necessitamos e aquém do esperado, nós dependemos só de nós dependemos só do nosso desempenho, do nosso trabalho para atingir a pontuação necessária para chegar às quartas de final. E pode ter certeza que dentro do vestiário os jogadores estão trabalhando, estão mobilizados, também sentiram a dor de num jogo tão importante termos tido um desempenho aquém daquilo que nós esperávamos ter. Isso é sinal de comprometimento e nós temos que virar a chave e ir para o próximo jogo buscar o nosso objetivo. Boa noite, Fernando. Hoje o Isidro Pita marcou o primeiro gol dele com a camisa do Red Bull Bragantino. Eu queria que você falasse como que esse jogador pode ser importante na sequência do Red Bull Bragantino para ele crescer na temporada. Olha, o Pita, ele tem sido já muito importante, né? Se você for lembrar, no último jogo, ele participou do nosso primeiro gol, numa combinação com o Juninho, né? Tem atacado a área, tem sido um jogador que cada vez mais tem colocado intensidade nas pressões. Hoje você vê que no segundo tempo algumas transições, situações de pós-perda que gerariam contra-ataques perigosos para o adversário, foi ele que reagiu e pressionou a bola, e ele tá evoluindo na dinâmica de jogo dele, na compreensão. Então ele ofereceu alguns movimentos importantes. E ele é um jogador que mesmo quando ele não marca o gol, ele trabalha muito coletivamente e ajuda muito a gente. Então ele também é um jogador experiente, maduro, e ele está muito tranquilo em relação a essa questão de se vai fazer gol, se não vai fazer gol. Ele sabe que o importante é ele ser efetivo ajudando a equipe
Então, no último jogo, às vezes passa desapercebido, mas a quebra da defesa do adversário do Novo Horizontino no primeiro gol é uma situação de uma combinação dele com o Juninho, que depois resulta na finalização do Mosqueira, né? Teve aquela infelicidade naquele lance, um cruzamento do Hurtado no canal, mas ele atacou no tempo e é uma bola difícil, ele fez a solução que tinha que fazer e o adversário foi muito feliz naquele lance, aquele lance era um gol certo. Então ele tá sendo muito vivo, proativo, está inteiro e a gente tem visto uma crescente e o nosso objetivo é que ele continue assim, porque o potencial dele nos ajudar é ainda maior. Seabra, duas para encerrar da minha parte. Por que você sempre tira o Vinicinho no início do segundo tempo? Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Novo Horizontino, hoje de novo. E se não o jogador mais perigoso ofensivamente do Bragantino, ele é um dos jogadores que nas jogadas individuais, na velocidade, acaba criando oportunidades. E a última para encerrar, Alejandro e Luan Cândido. Por que esses jogadores não são aproveitados pelo clube e pela comissão técnica? Bom, a questão do Vinícius, no último jogo nós tivemos um desempenho físico como equipe que foi muito acima da média dos primeiros 5 jogos. Pela primeira vez nós tivemos um desempenho de meio de temporada, tá certo? Isso exigiu muito dele naquele jogo. Entendo que ele foi perigoso, teve ações muito positivas naquele momento. O jogo passou por uma situação de muitos contra-ataques seguidos naquele momento antes da substituição. E o Novo Horizontino já havia trocado um jogador e ia fazer uma troca com mais 2, tá certo? E a gente tem visto, principalmente nesse início de temporada, que as trocas elas têm um peso em relação à dinâmica coletiva da equipe, porque o jogador que entra fresco para enfrentar adversários que estão jogando já 65, 69 minutos, que foi o caso, pode impactar o jogo. E naquele momento, não só eu, como quem estava vendo em cima, a comissão como um todo, a discussão foi de colocar jogadores frescos que também vinham bem. O John fez um jogo muito bom contra o Palmeiras, um segundo tempo muito bom contra o Água Santa, no sentido de não pagar para ver o que poderia acontecer com um adversário que já tinha nos machucado muito no contra-ataque no primeiro tempo, né? Então tem todo um contexto maior nessa situação e eu entendo que hoje realmente o Vinícius acusou cansaço por mais tempo e também do ponto de vista técnico não estava tendo um dos melhores dias dele, faz parte, né? Então a gente estava muito tranquilo em relação ao jogo de hoje, depois do desempenho físico do último jogo, de que nós não precisaríamos mais nos preocupar em preservar um jogador que estivesse muito fadigado por causa de um risco de lesão, porque foram 4 dias para esse jogo, depois de um desempenho já ok, do ponto de vista físico, e 4 dias para o próximo. Mas aí tem a forma como o jogo se desenvolve, o esforço ele não é igual para todos, alguns acabam correndo mais por questões táticas, por iniciativas que tem no próprio jogo. A gente vê que o próprio Lucas Evangelista deslocou demais, movimentou demais e teve um momento que estava difícil para ele sustentar toda aquela dinâmica do meio campo, também nós precisamos mexer. Então, esse jogo é um pouco diferente de todos os outros, foi uma questão específica que aconteceu no jogo e nós acabamos precisando fazer essa mexida, né? Bom, em relação a esses jogadores, eles ainda não estão inscritos, tá certo? É uma questão que envolve também a situação de diretoria e acho que no momento oportuno ela vai ser abordada e vocês também vão ter acesso a tudo que está envolvido.